nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quero começar esse momento, meu irmão, de partilha, de formação na presença do Senhor, consagrando tudo isso que nós vamos partilhar, tudo isso que nós vamos ouvir da palavra de Deus, na intercessão de Nossa Senhora. Reze junto comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! A paz de Jesus, meu irmão, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo no seu coração. Quero me apresentar para você. Meu nome é Marcelo. Sou aqui da Arquidiocese de Florianópolis, na cidade de Itajaí. Atualmente eu coordeno o Ministério de Pregação dentro da Renovação Carismática Católica aqui na Arquidiocese de Florianópolis. E para mim é uma alegria muito grande no coração estar aqui com vocês nesse final de semana de formação, nesse final de semana de unidade carismática do estado de Santa Catarina, e nesse final de semana de crescimento espiritual. É uma alegria muito grande no meu coração. Sou casado com a Amanda, minha esposa é uma bênção de Deus, e a gente tem duas filhas, a Isabela de 3 anos de idade e a Laura, que vai fazer 1 aninho mês que vem. Família é uma bênção de Deus. E eu queria começar partilhando com vocês, dentro do Ministério de Pregação, aqui do nosso estado de Santa Catarina, uma palavra que o Senhor deu como moção para todos os pregadores de todas as dioceses do nosso estado. Eu convido você a pegar a poderosa palavra de Deus em suas mãos, lá em Lucas, no capítulo 5, versículos do 3 ao 11. O título dessa palavra diz o seguinte para a gente: pesca milagrosa. E a partir do versículo 3, a poderosa palavra de Deus, ela nos fala o seguinte: subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava o povo da barca. Quando acabou de falar, disse a Simão: faza-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão lhe respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em grande quantidade, que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca, para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. É que tanto ele como os seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo aconteceu com Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus lhes disse: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Meu irmão, essa palavra para a gente hoje é uma palavra de salvação, é uma palavra de mudança de vida, é uma palavra de entusiasmo, aonde nessa palavra nós estamos aqui em um contexto aonde
aconteceu uma pesca milagrosa. Nos diz a poderosa palavra de Deus que Pedro, Simão, ele havia tentado pescar uma noite inteira. Quem é pescador sabe que os melhores peixes são pegos na madrugada, durante a noite. E Pedro, como um bom pescador, ele sabia dessa informação. E nos diz a palavra que, à beira desse mar, aonde Pedro havia tentado pescar com os seus companheiros a noite inteira, estava alguém chamado Jesus. E meu irmão, quando Jesus ele entra na história, quando Jesus ele entra no contexto, ele muda tudo. Jesus ele muda. Jesus ele tem autoridade. Jesus ele tem o poder. E Jesus, nos diz a poderosa palavra de Deus, que ele subiu a uma barca que era de Simão. E subindo dessa barca, ele pede a Simão: Simão, afasta um pouco, vamos para as águas mais profundas. Indo para o mar, para as águas mais profundas, ele olha para Simão Pedro e ele diz o seguinte: Simão. E Pedro responde imediatamente: Senhor, aqui estou eu. E aí Jesus ele diz: lançai as vossas redes para pescar. E no versículo 5, Pedro ele diz o seguinte: mas, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada nós apanhamos. Perceba, meu irmão, quando nós falamos da pessoa de Simão, da pessoa de Pedro, nós estamos falando de alguém que era pescador por profissão. Nós estamos falando de um homem que era pescador e ele entendia de pesca. Ele possuía um barco, ele possuía as redes, ele tinha todo o equipamento, ele entendia do tempo, ele sabia quando o mar estava bom para a pesca, ele sabia o local aonde ele tinha que lançar as redes, ele sabia porque era sua profissão. Era aquilo que Simão entendia, era aquilo que Simão aprendeu a vida inteira à beira daquele mar. Era aquilo que Simão tinha como profissão. E aquilo que ele tinha todo o entendimento de um pescador, de alguém que entendia de pesca. Simão não era alguém amador nesse serviço. Ele não era alguém que tinha começado a pescar há pouco tempo, não. Quando nós falamos de Simão, nós estamos falando de alguém que entendia de pesca. Não sei qual é a sua profissão, aquilo que você faz na sua vida, o seu sustento, mas eu imagino que você domine a sua área, você saiba aquilo que você faz. E assim era na vida de Simão. E nos diz a poderosa palavra de Deus que ele havia tentado, ele disse para Jesus: Jesus, nós tentamos pescar a noite inteira. A noite inteira significa da meia-noite às 6 da manhã, das 11 horas às 6 da manhã. Foi durante muito tempo, durante muitas horas, aqueles homens, eles lançavam as redes, puxavam as redes e não tinha peixe. Aqueles homens, eles tentaram durante muito tempo, durante muitas horas, e eles somente puxavam as redes e não havia peixe. Não tem algo que deixe um pescador mais incomodado, mais frustrado do que pescar uma noite inteira e não pegar sequer
um peixe. E foi isso que aconteceu com Simão, foi isso que aconteceu com seus companheiros. E Jesus, sendo Deus, ele sabia de tudo isso, ele sabia de todas as informações, mas ele olha para Simão com amor, ele olha com Simão com caridade, ele olha para Simão e diz o seguinte: Simão, lançai as vossas redes. E Simão diz o seguinte para Jesus, e é essa palavra que é o rema para todo o ministério de pregação de Santa Catarina, para você, meu irmão, que leva a palavra de Deus, para você que prega a palavra de Deus. Simão Pedro diz o seguinte para Jesus: Jesus, nós tentamos pescar a noite inteira e a gente não pegou nada, vírgula, mas por causa da tua palavra eu lançarei a rede ao mar. Aquele homem que já estava cansado, aquele homem que já estava consertando rede, aquele homem que já estava remendando o furo da rede, aquele homem que havia tentado pescar a noite inteira e, portanto, ele estava com sono. Biologicamente falando, quando a gente passa uma noite inteira sem dormir, a gente fica estressado. Imagina Pedro, imagina Simão, esse homem que já era estressado por sua própria natureza, era um homem de pouca paciência. Imagina esse homem a noite inteira sem dormir, sem pegar um peixe. Esse homem, ele olha para Jesus, ele olha para o Mestre, ele olha para o Senhor, e ele diz o seguinte com todas as palavras, com todas as letras: olha, Jesus, eu estou cansado. Olha, Jesus, eu estou com sono, mas é por causa da tua palavra. Por causa da tua palavra, eu vou lançar novamente as redes ao mar. E Pedro, ele faz isso. Pedro, ele pega a rede com seus companheiros. Jesus estava dentro da barca com Simão Pedro. E eles lançam as redes novamente ao mar. E, meu irmão, aconteceu algo milagroso. Aconteceu algo sobrenatural. Aconteceu algo que Pedro, que os discípulos ali que iniciavam uma caminhada, eles não compreendiam. João não compreendeu, Tiago não compreendeu, Simão Pedro não compreendeu. Por quê? A partir do mandamento de Jesus de lançar as redes ao mar, imediatamente nos diz que, ao puxar a rede, eles apanharam peixes em muita quantidade, uma quantidade enorme de peixe, a tal ponto que eles não conseguiam puxar a rede. Uma quantidade de peixe tão grande que nos diz a poderosa palavra de Deus que a barca estava quase afundando e eles tiveram que acenar para outra barca e essa barca veio dar o socorro necessário. Nos diz a palavra de Deus que ambas as barcas ficaram cheias de peixe. Sabe, meu irmão, minha irmã, aqui nós contemplamos nesse contexto da palavra de Deus uma pesca milagrosa, mas isso não aconteceu pela capacidade de Pedro, isso não aconteceu porque eles estavam em uma barca com todos os equipamentos necessários. Esse milagre e essa pesca não aconteceu pela sabedoria dos pescadores, não. Esse milagre aconteceu por um único detalhe: pela autoridade da palavra de Jesus. A palavra de Jesus tem autoridade. A palavra de Jesus, ela determina. A palavra de Jesus, ela tem o poder a tal ponto de encher a rede de peixes.
E eu fico imaginando a cara de Simão Pedro, a cara de João, a cara de Tiago. Poxa, a gente tentou a noite inteira, mas a gente não conseguiu. E veio Jesus e apenas com uma palavra a gente vê essa abundância de peixes. Sabe, meu irmão, Jesus ele poderia ter autoridade para pedir para aqueles peixes saírem do mar, sem rede, sem barca. Ele tinha autoridade para pregar aqueles peixes sem o trabalho, sem o esforço de Pedro, sem o trabalho daqueles pescadores, sem a barca de Simão Pedro, mas ele quis contar com os pescadores, ele quis contar com o esforço humano, ele quis contar com a matéria humana cansada, a matéria humana que já estava com sono, a matéria humana que havia se frustrado a noite inteira. Jesus, ele contou com aqueles homens e com a palavra de Deus e o esforço daqueles homens. Eles contemplaram um milagre extraordinário. Algo tão extraordinário que está relatado na palavra de Deus como uma pesca milagrosa. E aí a pedagogia de Jesus, ela vai além. A pedagogia de Jesus, ela ultrapassa a nossa capacidade, a nossa visão, o nosso conhecimento, porque Jesus, ele se utiliza de uma pesca, Jesus, ele se utiliza de uma situação, Jesus, ele se utiliza de um contexto para tocar no coração daqueles homens, para tocar no coração de Simão Pedro, para tocar no coração de João, de Tiago, de todos os seus companheiros, para tocar no profundo dos seus corações, aonde nos diz a poderosa palavra de Deus, que é depois daquela situação, aonde eles atracaram os barcos em terra firme, nos diz a palavra de Deus que, atracando as barcas, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Jesus, ele dá uma palavra de vocação. Jesus, ele dá uma palavra para aqueles homens de chamado, de missão. Jesus, ele dá uma palavra de ordem para uma missão específica, aonde ele diz o seguinte: não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. E quando esses homens, eles escutam a palavra de Jesus, eles abandonam tudo e eles começam a seguir a Jesus. Eles abandonam as suas redes, eles abandonam as barcas, eles abandonam a sua profissão, o seu sustento, para seguir a Jesus, exclusivamente seguir a Jesus. Meu irmão, só há chamado, só há vocação, só há resposta a esse chamado de Jesus quando a gente olha para Jesus e a gente escuta a palavra do Senhor. Pedro, ele foi muito claro, muito direto, quando ele disse o seguinte: Jesus, por causa da tua palavra, Jesus, eu vou lançar a rede ao mar. Por causa da palavra de Jesus, por causa da palavra do Senhor, aqueles homens, eles abandonaram tudo e seguiram Jesus. Por causa da palavra do Senhor, meu irmão, esses homens, eles se tornaram discípulos. Por causa da palavra de Jesus, esses homens, eles se tornaram apóstolos. Por causa da palavra de Jesus, esses homens, eles anunciaram a poderosa palavra de Deus por todo o mundo.
por todos os cantos do planeta, a tal ponto dessa palavra hoje, em julho de 2020, essa palavra, ela alcança a minha e a sua vida. Essa é a potência da palavra de Deus, essa é a potência da palavra de Jesus. E meu irmão, eu quero agora falar com você, pregador da Renovação Carismática Católica do estado de Santa Catarina. Quero falar agora com todas as dioceses do nosso amado estado e dizer o seguinte para vocês. O Senhor, Ele deu essa palavra como uma moção profética. E eu quero falar que a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, essa boa nova, ela continua se atualizando todos os dias. As palavras de Jesus, aonde ele diz o seguinte: não temas, você será pescador de homens. A palavra de Pedro, onde ele diz o seguinte: Senhor, por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes ao mar. Essa palavra, ela continua se atualizando. Ela continua, meu irmão, acontecendo nos dias de hoje. E de repente você pregador, você pregadora da palavra de Deus, você tem passado por noites onde você não tem apanhado peixe. Você tem passado por noites onde você chega no amanhecer do dia cansado. Onde você chega no amanhecer do dia estressado. Aonde nós pregadores, em determinadas situações, a gente olha e o desânimo bate. E aí a gente começa a consertar as redes. A gente começa a remendar furo. E quando a gente começa a remendar furo, quando a gente começa a remendar as redes, a gente começa a reclamar da vida. A gente começa a murmurar. A gente começa a fechar a nossa visão. E a gente não vê mais a obra de Deus acontecer pelo nosso ministério, através da pregação da poderosa palavra de Deus. E a gente vai arrefecendo na fé. Essa situação da pandemia, onde a gente não tem mais saído fisicamente para a missão, para pregar lá no grupo de oração, fisicamente falando, aonde a gente não tem mais retiro para pregar, fisicamente falando, e a gente se afastou dos irmãos, por causa e por conta do isolamento social, e aí a nossa fé, ela se esfria, a tal ponto da gente dizer, mas a palavra de Deus, ela não precisa mais ser pregada. Eu vou parar agora porque eu já preguei muito durante a minha caminhada. Sim, eu já tenho muito tempo de ministério. A palavra de Deus, realmente eu já fiz aquilo que deveria ter feito. Eu vou ficar aqui consertando rede. Eu vou ficar aqui remendando furo. Meu irmão abençoado de Deus, criatura amada do Senhor, eu quero dizer para você o seguinte: mesmo em situação de pandemia, mesmo em situação de isolamento social, a poderosa palavra de Deus, ela precisa continuar sendo pregada. Nós não estamos em tempo de recolher as redes. Nós não estamos em tempo de ficar descansando, de ficar remendando furo. Não é tempo para isso. É tempo, meu irmão, onde o Senhor quer levantar homens e mulheres dentro do estado de Santa Catarina para pregar a poderosa palavra de Deus. É tempo onde o Senhor ele quer inflamar o coração dos pregadores a tal ponto de, mesmo que eles estejam no isolamento social, a palavra de Deus ela precisa ser pregada. A palavra de Deus ela precisa ser anunciada.
E você, meu irmão, minha irmã, precisa anunciar, precisa lançar as redes de uma forma nova, de uma forma com que o Espírito Santo te dê criatividade de anunciar em uma live, pelo grupo do WhatsApp, de anunciar pela mensagem do celular, por um vídeo, de alguma forma. A palavra de Deus, ela precisa continuar sendo anunciada com poder e com autoridade. Jesus está dizendo: meu filho, minha filha, eu sei que o tempo que você vive tem sido um tempo difícil. Quantos irmãos que nesse vendaval perderam a sua casa, perderam o seu teto? Quantos irmãos que nessa pandemia perderam o seu emprego, perderam o seu sustento? E por vezes, meu irmão, em todas essas situações, Jesus, ele está olhando para mim e para você. Sabe, quando Pedro chegou lá desapontado, sem pegar peixe, nos diz a palavra de Deus que Jesus olhou para aqueles homens. Nessa mesma dinâmica, Jesus, ele continua olhando por mim e por você. Jesus, ele olha para mim e para você. Ele sabe do nosso sofrimento, ele sabe do nosso choro, ele sabe da nossa lamentação, ele tem visto o nosso sacrifício, ele tem visto todas as nossas lutas, todas as nossas batalhas, e porque ele tem olhado para mim e para você, hoje, pela autoridade da sua palavra, ele diz o seguinte: você é pescador de homens, você é profeta, você é um homem da palavra, você é a mulher da palavra. Não deixe, meu irmão, o desânimo fazer com que você desista. Não deixe o cansaço te paralisar. É o momento de nós pararmos na presença do Senhor. E assim como Pedro fez, como Simão fez, em um determinado momento, e nós olharmos para Jesus, não tire o seu olhar de Jesus. Não tire. O seu olhar, ele precisa estar no Senhor. Olhe para Jesus. E assim como Pedro, diga o seguinte: Senhor, por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes ao mar. É pelas palavras de Jesus. Não é pelo movimento da renovação carismática católica, por mais que você ame. Não é pelo seu coordenador. Ah, mas o meu coordenador, ele é uma bênção, ele parece um anjo, ele é um santo de Deus. Não é pela coordenação estadual, pelo núcleo diocesano. Não é apenas pelo ministério, pelo coordenador do ministério, Mazinho, não. Você precisa, meu irmão, continuar por causa da palavra de Jesus. Você precisa continuar por causa da palavra do Senhor. E continuando por causa da palavra de Deus, eu quero profetizar sobre o seu ministério, meu irmão. Todas as redes, pela autoridade da palavra de Jesus, elas vão ficar cheias, tão cheias e a tal ponto, aonde você vai olhar e vai dizer: meu Deus, como que isso está acontecendo? E aí o Espírito Santo vai te dar um entendimento. O ato de lançar as redes, o ato de pregar a palavra, o ato de anunciar a palavra, de soltar a nossa voz, esse ato ele é feito por mim e por você. Mas a graça de encher as redes, essa graça, ela é feita pela autoridade do nome de Jesus. E é esse nome que eu e você, como ministeriados do Ministério de Pregação, precisamos servir. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, meu irmão, grandemente. E eu consagro todo
o ministério de pregação de Santa Catarina, na intercessão de Nossa Senhora, encerrando esse momento de partilha da palavra, de formação, de pregação da palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.